Meus irmãos queridos, que a graça e a misericórdia infinita de Deus esteja no coração e na vida de cada um e cada uma. Que alegria, mais um dia na nossa jornada, estarmos reunidos ao redor da palavra de Deus, na certeza de que o Senhor nos ama e nos quer bem. É o nosso palavra por palavra de hoje, 18 de setembro. Começamos uma nova semana e é o evangelista Lucas que nos acompanha como nosso guia ao acompanharmos os feitos de Jesus conforme a experiência da sua comunidade. Desde já, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado por você estar conosco, por formarmos essa bonita ciranda ao redor da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Como eu dizia, estamos acompanhando Lucas e este já é o capítulo 7. Hoje vamos do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 7, 1 a 10. E é um episódio bastante conhecido, porque de tão querido que ele é, a igreja até assume na sua ritualidade da Eucaristia a frase, a resposta deste personagem. Temos no capítulo 7, versículos de 1 a 10, aquele centurião cujo empregado, cujo seu auxiliar, seu servo, estava muito doente, à beira da morte. E ele, por manifestar uma estima muito grande por este seu empregado, ele, ouvindo falar de Jesus, ele pede que algumas pessoas intercedam para que Jesus faça com que este doente recobre a sua saúde em plenitude. Mas o texto, queridos amigos, começa dizendo que Jesus estava falando para o povo que o escutava, e nisso ele entra em Cafarnaum, a sua cidade. Nós já vimos Cafarnaum, é a casa de Pedro, nós temos bem presente essa cidade que fica naquele entroncamento. É uma cidade em que passa muita gente. E ali naquela cidade, então, estava esse oficial que era simpatizante da religião judaica, a tal ponto que o texto o descreve como generoso por ele ter construído uma sinagoga, um lugar de culto para o povo. Então, este que fez tão bem ao povo está com o seu criado, o seu empregado à beira da morte, e por ele ter escutado o anúncio de Jesus, escutado sobre a atitude de Jesus, o jeito de Jesus, o estilo de Jesus, a paixão, morte e ressurreição. Ele recebeu o querigma, a boa notícia da vida em plenitude que Jesus é. Ele envia alguns desses grandes homens da religião para que intercedam por ele. Este centurião não tem nome, ele só tem função. Isso já é uma boa proposta para lembrar que o Evangelho está se dirigindo para você e para mim. Outro detalhe muito interessante, que centurião romano era alguém pagão. Então é Lucas dizendo para nós que a salvação agora não é mais apenas um povo, uma nação, a nação eleita, mas sim para toda a humanidade. É Lucas de novo mostrando que o projeto de Jesus não conhece barreira, não conhece fronteira. Nessa caminhada, é interessante que o centurião primeiro envia pessoas ligadas à religião. Depois ele envia amigos. E por último, o texto diz que são mensageiros. Essa gradualidade mostra também o caminho que a comunidade de Lucas fez. Do judaísmo, em Jesus se confirma todas as promessas, eles se tornam amigos de Jesus
e de amigos de Jesus se tornam mensageiros. Assim também somos nós. Nos encontramos com Jesus, que não é mais uma ideia, que não é mais uma fala, que não é mais um episódio da história, mas é alguém vivo, verdadeiro, Salvador, Redentor. Nos tornamos seus amigos e esse dom, esse presente da fé não fica só para nós, nós precisamos ser mensageiros, anunciadores. Nessa jornada, quando aqueles enviados chegam a Jesus, eles pedem com insistência. Então, este episódio do centurião romano é um modelo de oração para nós, de pedirmos com insistência, com persistência, com atitude de quem confia. E é até bonito porque quando a gente vai lendo o texto, relendo mais uma vez, hoje, por exemplo, para conseguir estar conversando contigo, eu precisei ler 6 vezes o texto. E cada vez que a gente lê, a gente vai percebendo, é como aconteceu com Paulo, vai saindo as escamas dos nossos olhos e as palavras vão se tornando presente, dom, presença, ação do Espírito na nossa vida. Veja que eles foram pedir que Jesus viesse salvar. Não é só curar, não é só devolver a saúde, é a totalidade, é a plenitude da vida, é a vida digna. Então, quando nós pedimos por alguém que está doente, por alguém que está precisando, nunca nos esqueçamos de pedir também a salvação, que não é algo que vai acontecer quando nós irmos para o caixão, é algo que acontece dia após dia e que começa com a plenitude da vida, com todas as condições de vida digna e também com todos os dons e os presentes na presença de Deus em nós. Veja que bonita essa palavra, pedir pela salvação. Às vezes a gente pede, Senhor, olhe por fulano de tal que está tão doente. Mas a gente pede para curar a doença e não pede para salvar. Às vezes no plano de Deus, aquela doença talvez não vai ter solução, mas tem salvação. E essa ninguém rouba de nós, a não ser que nós deixemos ser roubados. Nessa caminhada, quando Jesus se põe a caminho com eles, nesse caminho que é Jesus, o oficial ele já envia os seus amigos, veja, já cresceu a intimidade. Nesse meio tempo, ele já tinha escutado o anúncio de Jesus, ele já se deixou tocar por esse amor, e quando se banha nessa luz, ele reconhece, olha, não precisa vir não, mestre, eu não sou digno de que entre na minha casa. É aquilo que nós dizemos antes da comunhão. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis só uma palavra e eu serei salvo. Aqui ele diz, diga só uma palavra e o meu servo ficará curado. A convicção dele é tão grande, é o elogio que Jesus vai fazer, que ele simplesmente com uma palavra, porque ele confia em Cristo. Ele não precisa da proximidade geográfica. Ele sabe que Jesus, estando aonde estivesse, ele poderia interceder, poderia agir, poderia curar, porque ele tinha dado liberdade. E de fato, daí ele faz aquela comparação com ele mesmo, né? Que ele era subordinado, mas tinha pessoas subordinadas a ele, que diziam vai, e eles iam, que diziam fique, eles ficavam, não é? E aí Jesus diz, olha, em todo Israel não encontrei uma fé assim. É o mesmo elogio para aquela mulher Ciro-Fenícia que nós escutamos no Evangelho de Marcos. Uma fé muito grande, não é de tamanho, mas de qualidade e intensidade. Hoje, meus amigos, a nossa oração, como é que ela é? Nós também nos preocupamos em pedir a salvação para nós e para os nossos? Lembrando que salvação não é algo que acontece depois, na hora da nossa morte, mas começa aqui e agora, quando temos condições de vida digna e quando nos sentimos abraçados
pela fé em Cristo Jesus? Outra, nós estamos nessa ousadia de passar de autoridades, de pessoas que entendem de religião, de pessoas que falam de Deus, para pessoas que são amigas, que têm intimidade com Cristo, e depois que são pessoas que falam de Cristo, porque já deixaram Ele falar ao seu coração. Esse é o desafio para hoje, meus amigos. Vamos juntos. Você me ajuda, eu te ajudo, e nessa via de mão dupla nós vamos seguindo nessa bonita caminhada. Como eu gosto de dizer, se você puder, acha lá na sua Bíblia, capítulo 7 de Lucas, versículos 1 a 10, e leia mais uma vez, quem sabe vai surgir outra palavra bem bonita que vai tocar também o seu coração. Se você puder e quiser me ajudar, compartilhando nas redes sociais, enviando nos seus grupos, deixando o seu joinha, colocando o seu comentário, tudo isso gera o que eles chamam de engajamento. Isso vai fortalecendo o nosso canal, não por lucro, não por números, mas por intensidade de pessoas que se encantam pela palavra de Deus. Ele te proteja, te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.